Vamos iniciar mais um programa Saúde para você. Meu convidado hoje é o psiquiatra Dr. Fabrício Batista. Ele vai conversar comigo sobre síndrome do pânico. É só um minutinho que já a gente está de volta. Não saia daí. Doctum TV, online 24 horas. Estamos de volta com o programa Saúde para você. Agora sim, eu vou conversar com o Dr. Fabrício sobre pânico. Olá, doutor, seja bem-vindo aí aos nossos estúdios. Obrigado. Fabrício, fala pra gente primeiro, o que é pânico? Bom, o transtorno de pânico, ou a síndrome de pânico, como é mais conhecida, é uma doença caracterizada por ataques súbitos e recorrentes de ansiedade. E esses ataques têm uma duração média de 5 a 30 minutos, mas ele tem um pico de intensidade de 10 minutos. E essa é uma doença que acomete o indivíduo e ele fica sem entender o que está acontecendo com ele. E aí ele vai ter uma série de sintomas, tanto psíquicos, né, emocionais, quanto sintomas físicos. Agora, Fabrício, como é que acontece um ataque de pânico, então? Então, o ataque ele vem de uma forma inesperada. Então, não tem nenhum contexto, uma hora ou local definido. A pessoa pode estar tranquila e pode estar, inclusive, dormindo. Então, ela está em casa ou na rua, ou dormindo, e aí ela acorda, ou na rua, ela de repente sente um coração disparar, fica suando muito, a respiração também dispara, ela sente tremores, boca seca, náuseas, e aí ela não entende o que está acontecendo com ela. Então ela acaba procurando por ajuda médica, né? Na maioria dos casos, né? Vai para o pronto atendimento. Agora, isso pode acontecer do nada, assim, Fabrício? A pessoa não tem uma doença específica antes? Por que uma pessoa tem uma crise de pânico? Do nada. Não tem uma causa definida para isso, né? Mas acontece do nada. É lógico que o médico psiquiatra tem que avaliar o contexto psicossocial que essa pessoa está vivendo, se tem algum fator desencadeante, né? Mas, em princípio, acontece do nada, né? Agora, além desse aceleramento cardíaco que você colocou, quais seriam os outros sintomas? Então, a pessoa sente a boca seca, sente a respiração fica mais ofegante, né? Ele sente mais cansaço, ele fica com uma sensação de sufocamento. Alguns pacientes eles referem que é como se tivesse alguém apertando o pescoço delas. Então é uma coisa muito desagradável, né? E isso pode ter consequência, né, doutor? Com certeza. Isso restringe muito a vida da pessoa, né? O indivíduo, ele fica com medo, na verdade, no começo ele fica muito preocupado de ter um novo ataque. E aí, isso começa a restringir porque ele fica com medo de sair e não sabe se vai acontecer ou não. E essa preocupação gera o medo. E esse medo gera ansiedade que a gente chama de antecipatória. Então ele fica sempre com medo, antecipando, pensando o que poderá acontecer na rua. E essa ansiedade antecipatória faz com que ele fique mais preocupado e com mais medo. E aí ele desenvolve o que a gente chama de esquiva fóbica. O que é isso, né? A esquiva fóbica é quando ele começa a evitar situações em que ele imagina que possa passar mal. Então, com medo, né? Esquiva, ele está desviando, ele está fugindo daquela situação. E aí, isso vai restringindo ele mais. Então, compromete ele no trabalho, na escola, na faculdade, nos diversos meios que ele possa frequentar. Agora, Fabrício, quais as alterações comportamentais que podem acontecer? Essa é uma boa pergunta, porque ele dá uma dimensão do que acontece com o paciente, né? Então, o indivíduo começa a ficar cada vez mais preocupado com a possibilidade de ter um novo ataque, porque ele acontece em qualquer lugar. Então, essa preocupação gera um medo excessivo, né? Ele começa a ficar com muito medo de ter um novo ataque. E esse medo vai gerar uma ansiedade que a gente chama de ansiedade antecipatória.
E o que é isso, né? Ele começa a ficar ansioso, imaginando que possa ter novos ataques, isso pode acontecer em diversas situações, e isso vai gerar uma esquiva fóbica. O que é isso, né? Ele vai começar a evitar situações em que ele imagina também que possa ter tais crises, né? Como sair de casa, como ir trabalhar, como frequentar a faculdade ou sair com a família, porque ele sempre vai se colocar e se ver numa situação de risco. Agora, quanto tempo dura uma crise de pânico? Então, em média, a crise pode durar de 5 até 30 minutos. Mas o pico, a intensidade máxima acontece em 10 minutos. E aí ela vai se diminuindo, né? Vai arrefecendo. Agora, isso é muito frequente, Fabrício? Olha, acontece em cerca de 2 a 5% da população e acomete mais as mulheres. E a primeira crise costuma acontecer entre os 15 e 25 anos de idade. Não quer dizer que antes não possa acontecer e nem depois dos 25 possa acontecer. Agora, isso é mais normal em homem ou em mulher? Nas mulheres, infelizmente. Sempre, né, mulher? Sempre as mulheres, na psiquiatria, a incidência acaba sendo maior sobre elas. Agora, Fabrício, se a pessoa teve uma crise de pânico, ela tem a doença, transtorno de pânico? Ela pode ser taxada dessa forma? Ela tem que tratar? Não necessariamente, né? Cerca de 10% das crises acontecem de forma isolada. Então, de novo, né, é necessário investigar o contexto para a gente avaliar se essa pessoa está vivendo sobre algum tipo de estresse ou se tem alguma doença orgânica ou se está sobre o uso de alguma substância, né, seja ela lícita ou ilícita. Agora, quais as causas desse transtorno, Fabrício? Por que isso acontece? Então, o transtorno de pânico ele não tem uma causa específica definida, mas é multifatorial. Então, tem um componente genético que é importante, que pode afetar o indivíduo, componente biológico, componente social, né? Então, normalmente, o médico, cabe ao psiquiatra excluir doenças orgânicas como hipertireoidismo, feocromostoma e também o uso de drogas, né? Pode acontecer através do uso tanto de maconha como êxtase e outras drogas, né? Consumo de cafeína em excesso ou períodos repetidos e longos de abstinência de álcool ou de alguma substância que ele venha fazendo uso, como o uso de benzodiazepínicos, né? Ok, o programa Saúde para você vai para um pequeno intervalo. Não saia daí. Agora você assiste a Doctum TV a qualquer hora e em todo lugar. Com o aplicativo Doctum TV para Android e iOS, você pode aproveitar toda a nossa programação quando e onde quiser. E o serviço é totalmente gratuito. Basta baixar e instalar no seu celular ou tablet. Baixe agora o aplicativo Doctum TV e aproveite a melhor programação. Ao vivo, de onde você estiver. Estamos de volta com o programa Saúde para você. Hoje conversando com o Dr. Fabrício sobre transtorno de pânico. Agora, Fabrício, esse transtorno, né, o pânico, ele tem associação tem alguma relação com outra doença? Com certeza. Na maioria das vezes ele tem alguma relação com alguma doença, né? Seja ela a dependência química ou quadros de depressão. Então, o indivíduo, ele com o transtorno de pânico, ele passa a apresentar também depressão e isso vai agravando a doença, principalmente se ele não procura atendimento médico especializado e podendo chegar inclusive a situações de tentativa de suicídio, né? Então é importante a gente procurar tratar o quanto antes para evitar que isso se cronifique e piore, agrave o quadro do indivíduo. Agora, Fabrício, quais as consequências então desse tipo de problema, né, para a pessoa que tem, para o paciente? As consequências são grandes porque o que acontece é uma limitação da vida da pessoa. Então, a pessoa que antes tinha um funcionamento normal, frequentava a faculdade ou escola, ou trabalhava, saía de casa para eventos sociais, ele passa a ficar muito retraído. E esse retraimento se deve pelo medo, o medo e a ansiedade, aquilo que a gente conversou anteriormente, né? Então, isso vai
isolando cada vez mais a pessoa, e aí a pessoa pode deprimir e tudo. Então, é uma bola de neve. Tá. Agora, Fabrício, a gente tem uma pergunta do quadro Pergunte Seu Médico. Vamos ver a pergunta. O que é agorafobia? Qual é a relação desse problema com o transtorno de pânico? Então, Fabrício, o que é? Bom, agorafobia, esse nome estranho, esse nome vem do grego, né? Ágora quer dizer multidão e fobia é medo. Então, o indivíduo que tem transtorno de pânico, ele pode ou não apresentar a agorafobia. Então, imagine você, ele tem medo de frequentar lugares abertos com muitas pessoas. Porque ele pensa que ele pode estar lá e, do nada, ele ter uma crise de pânico e, pior, ele pode não ter socorro. Ele acha que ele pode não ser socorrido a tempo. Então, ele evita esses ambientes abertos, isso restringe mais a pessoa. Nem todo mundo que tem transtorno de pânico tem esse componente da agorafobia. Então, o psiquiatra consegue diferenciar isso conversando com a pessoa. Agora, qual que é o percurso, né, do paciente, por exemplo, até receber o diagnóstico de pânico? Esse percurso pode ser longo, sobretudo pela falta de informação, né? Então, o paciente ele começa nas primeiras crises, ele não entende o que está acontecendo com ele, ele acha, tem a nítida sensação de que está infartando, ou que está tendo algum problema respiratório ou gástrico. Então, ele vai para o pronto-socorro. E aí chega lá no pronto-socorro, ele é atendido, é descartado as doenças orgânicas, né? E aí ele é mandado embora para casa, muitas vezes sem a devida orientação ou sem o diagnóstico feito. E aí ele começa a percorrer os consultórios, os especialistas, né? O cardiologista, para ver o que está acontecendo, por quê? Para ele sentir um aperto no peito, alguma coisa, parecia que ele ia infartar. E aí o cardiologista descarta. Então ele vai no gastroenterologista, pensando que pode ser algum refluxo, alguma coisa assim, ou no pneumologista, até que alguém encaminha ele para o psiquiatra, porque já excluiu as outras causas, né, possíveis de doença. Então, ele pode demorar até chegar nas mãos de um psiquiatra e começar o tratamento dele, né? Isso é ruim porque cronifica a doença, isso traz mais sofrimento mental, mais limitação social, tanto para o paciente quanto para a família dele. Agora, é difícil um diagnóstico desse, Fabrício? Não, o diagnóstico não é tão difícil, ou pelo menos não deveria ser, né? Normalmente o diagnóstico é clínico, você não precisa de nenhum exame, nem de imagem ou nem laboratorial para fazer esse exame. Mas você tem que saber abordar o paciente para extrair as informações necessárias para você elaborar a sua hipótese diagnóstica, né? Então, e o médico tem que descartar várias doenças realmente. Então, algumas doenças da tireoide, né? Então, isso tem que ficar bem nítido e bem claro para que se faça o diagnóstico. E o tratamento? Bom, o tratamento, ele tem duas frentes, né? O tratamento com ansiolíticos, né, e antidepressivos, e o tratamento com a psicoterapia. O médico psiquiatra vai saber manejar as medicações, tem as medicações também que pode usar, que são chamadas abortivas da crise, né? Que são aquelas que a gente usa só no momento que precisa. E também é importantíssimo que se faça, junto com o tratamento medicamentoso, com o psiquiatra, o tratamento psicoterápico, né? Os psicólogos precisam ser acionados e eles é uma classe muito importante que trabalha muito em conjunto com a psiquiatria, que precisava ser mais valorizada, né? Tanto por psiquiatras como pela população de uma forma geral. Então, a psicoterapia normalmente trabalha com a TCC, né? Que é a cognitiva comportamental, né? E então, o indivíduo tem muito resultado, os resultados são positivos quando ele faz a TCC. Ok, tá aí mais uma dica do programa Saúde para você. Agradeço a participação, Fabrício, no nosso programa. Muito obrigado. Ficou alguma dúvida, quer sugerir um tema para a gente? O número do nosso WhatsApp está aparecendo agora na tela ou na nossa página do Facebook. Até o próximo programa. Saúde para você!